Bom, pessoal, depois que a gente auxilia o médico na anestesia, a gente precisa ajudar a equipe cirúrgica a posicionar o paciente da maneira que fique mais favorável para a cirurgia possível. Então, eu vou passar para vocês detalhadamente quais as posições cirúrgicas mais comuns e quais as cirurgias, né? Quais regiões do corpo que são operadas de acordo com a posição. Então, para isso, a gente utiliza lá no centro cirúrgico a mesa de cirurgia, que é esse equipamento que vocês estão vendo aqui. Ela se difere de uma maca ou de uma cama, porque ela permite, através dos seus equipamentos, né, através dos seus acessórios, várias posições que garantam a melhor posição para o cirurgião e que garantam também a segurança do paciente, tá? Então, vocês podem ver que aqui, ó, essa que eu estou circulando aqui é a mesa cirúrgica. Aqui a gente tem apoios de perneira, aqui a gente tem apoios laterais para posicionamento lateral, aqui a gente tem a braçadeira para apoio do braço, aqui a gente tem a ombreira para posicionamento de Trendelenburg, aqui a gente tem o arco de anestesia, que é para isolar a área anestésica. Essa mesa aqui é uma mesa relativamente antiga, então vocês podem ver que o acionamento dela é a manivela, mas hoje em dia é mais utilizada as que têm controle remoto. Então, todas essas posições são feitas a partir disso, tá? Então, é tarefa nossa, ó, da enfermagem, auxiliar, né, o posicionamento e o manejo da mesa cirúrgica e dos seus acessórios para favorecer aí então um posicionamento adequado para a cirurgia. Então, o primeiro posicionamento vocês devem conhecer já, chama-se posição de decúbito dorsal ou posição supina, aquela em que o dorso do paciente fica em contato com a superfície. Normalmente nós colocamos um travesseiro aqui na região cefálica, né, na cabeça do paciente, para alinhar a coluna. Os braços podem ficar ou abertos naquela braçadeira ou ao longo do corpo, então ficaria aqui do ladinho. Dificilmente vai ficar assim como está aqui na foto, porque isso atrapalharia provavelmente o acesso à cirurgia, tá? E normalmente ela é utilizada então para cirurgias de abdômen, cirurgias de neuro, né? Cirurgias de cabeça, transplante de órgãos e de tecido, cirurgias ortopédicas, cirurgias cardíacas, vasculares, plásticas, ginecológicas, oftálmicas, otorrinolaringologia, né? De mão e de cabeça e pescoço. Então, qualquer região que seja possível acessar, né, pela região anterior do paciente, o paciente ficará em decúbito dorsal. Essa posição é a posição de Trendelenburg, vocês também devem conhecer, em que o princípio dela é a cabeça estar um nível abaixo em relação aos pés, né? Então, aqui a cabeça fica sempre para baixo em relação aos pés. Aqui é importante a gente fixar o paciente, porque nem todas as mesas fazem essa quebra que vocês estão vendo aqui, ó, em que a perna do paciente fica um pouquinho quebrada, e isso facilita, né, isso faz com que, na verdade, ele não escorregue. Normalmente não é assim. Normalmente, aqui fica tudo reto. Então, facilita que o paciente escorregue aqui, ó, na região da cabeça, né? Porque o peso vem todo para este lado. Então, isso não é favorável. Por isso que vocês estão vendo essas amarrações aqui no paciente. A gente fixa o paciente na mesa para evitar que isso aconteça, tá? Justamente pela inclinação da mesa. Aqui é necessário que a gente coloque travesseiro, caso não consiga fazer essa quebra, né? Dessa mesa aqui, porque para apoiar a região poplítea do paciente, né? E também, dependendo do tipo de cirurgia, é possível colocar um travesseiro mesmo estando com a cabeça abaixo do nível dos pés. Então, normalmente são cirurgias abdominais, ginecológicas e cirurgias vasculares. A posição de Trendelenburg reverso ou proclive é o contrário da posição que nós vimos ainda há pouco, em que a cabeça agora fica acima do nível dos pés. Então, vejam, o paciente fica praticamente inclinado, né, como se ele fosse levantar para sair andando.
Reparem que o desnível da mesa também faz com que o paciente escorregue, só que ao invés dele escorregar de cabeça, como era na posição anterior, agora são os pés, né? Então o peso vai fazer com que ele escorregue para essa região. Mais uma vez, por isso que ele está todo amarradinho aqui, né? Ele está todo fixado à mesa para evitar que ele caia. Essa posição é uma posição um pouquinho mais favorável para a respiração do paciente, né, em relação à posição anterior, porque como vocês podem ver aqui, ó, as vísceras abdominais, elas são empurradas na posição contrária do diafragma, então ela não aperta o diafragma, o que facilita a expansibilidade pulmonar do paciente, tá? E também, pela própria posição e pela gravidade, favorece, né, com que a gente diminua o risco de trombose e pode até aliviar a pressão arterial se estiver alta. As cirurgias mais comuns são cirurgias de ombro, neurocirurgias, cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias plásticas do nariz ou qualquer cirurgia otorrino, cirurgias nos olhos, nas mamas, incluindo prótese mamária. A posição litotômica para a mulherada deve ser um pouco familiar. Para aquelas que já colheram Papa Nicolau, ficam nessa posição aqui, ou mesmo aquelas que já são mães, né? Fica nessa posição com frequência, né? E ela serve justamente para expor a região ginecológica, né? Ou perianal. Então, normalmente para cirurgias ginecológicas, obstétricas, cirurgias do reto, de hemorroidas ou de bexiga, porque toda a pelve da paciente fica acessível por conta da posição dos membros inferiores. Reparem que o tronco do paciente está em decúbito dorsal, então aqui é necessário também um travesseiro para apoiar a cabeça, né, e aí nivelar a coluna. E os braços também podem estar ao longo, ficaria aqui do lado, ou abertos em braçadeira. A posição Fowler, ou sentado, vocês também devem conhecer, em que o paciente fica na posição, como o nome diz, sentado, tá? E aí, essa posição aqui, é importante a gente tomar alguns cuidados em relação à pressão, porque como ele fica nesta posição aqui, embora facilite a respiração do paciente, faz-se uma pressão muito grande na região do quadril, né? Então, há tendência também do paciente escorregar, por isso a necessidade de fixar o paciente aqui. Normalmente, abaixo aqui da região poplite, a gente coloca travesseiros também. Por quê? Porque daí a gente cria um desnível aqui e faz com que o paciente não escorregue na cama, tá? Normalmente são cirurgias de cabeça, então cirurgias de neurologia ou cirurgias de ombro, que também facilita o acesso do médico ao ombro. Normalmente, vocês podem ouvir lá no centro cirúrgico falar que vai colocar o paciente em cadeira de praia. E aí, se for colocar em cadeira de praia, dependendo da posição ou do tipo de cirurgia, ainda há uma fixação aqui na cabeça do paciente, porque esse decúbito pode realmente ficar em 90 graus. Então, se estiver aqui retinho, ó, em 90 graus, é necessário fixar a cabeça, senão o paciente cai para frente, porque ele já está anestesiado. Posição de prona ou decúbito ventral, em que toda a região ventral do paciente vai ficar em contato com a superfície, né? E aí facilita o acesso do médico a toda a região posterior do paciente. É importante que a gente se preocupe com os pés, principalmente os artelhos aqui, a ponta dos dedos, porque reparem, ela vai ficar completamente em contato com a cama. E o paciente, sem conseguir se mover, pode ter algum problema aí relacionado à lesão dos artérios. Então, é sempre colocado um apoio aqui para aliviar a pressão da ponta dos dedos. Normalmente também é colocado apoios aqui, ó, porque esta posição, ela favorece a respiração, desde que a gente consiga deixar a axila aqui do paciente, na axila do paciente, né, um coxim, para ter a expansibilidade melhorada. Então, normalmente é colocado um coxim, ou seja, um rolinho de pano ou um coxim de silicone mesmo, que é um apoiador, né, um posicionador,
aqui na região do tórax do paciente para facilitar, então, a expansibilidade pulmonar. As cirurgias mais utilizadas para essa posição é cirurgias de coluna, então, em que o médico quer ter acesso pela própria coluna aqui na região dorsal, cirurgias de neuro também, se o médico quer acessar, por exemplo, a região occipital do paciente. E aí, reparem que aqui o rosto do paciente está virado de lado. Se é uma cirurgia de coluna cervical ou de região occipital, neurologia, o rosto, a face do paciente fica virada para baixo. E aí também é necessário colocar um coxim para não afetar nem o nariz, nem os olhos, nem o lábio do paciente, tá? Então, o prona faz com que o paciente fique com a cabeça também olhando para baixo. Ou cirurgias de calcânio aqui, né? Cirurgias vasculares também eu não coloquei, mas também podem utilizar essa posição em algum determinado momento. A posição de canivete, ou Kresk, ou Depage, esses nomes não são muito utilizados, é mais posição de canivete mesmo, em que o paciente fica nessa posição aqui para o médico ter mais fácil acesso à região anal ou perianal. Raramente vocês vão ver essa posição, porque hoje em dia a posição ginecológica é a mais segura relacionada à vascularização e ao conforto, né, do paciente. Então aqui o médico não poderia deixar um paciente por um longo período, né? Existe uma pressão muito alta na região cerebral aqui em relação à circulação. Então normalmente essa posição não é muito utilizada, mas ela existe e vocês podem vê-la por aí. A última posição que a gente vai ver é a posição de decúbito lateral, seja para o lado esquerdo ou para o lado direito, isso aí vai depender do procedimento. Normalmente é a SIMS, que é a lateralização esquerda, porque essa cirurgia ela é utilizada para exames, normalmente, né, para exames intestinais. E a anatomia do nosso intestino, ela é mais facilmente acessada se estiver na posição de decúbito lateral esquerdo. Por quê? Porque a porção final do nosso intestino termina do lado esquerdo do abdômen. Então, normalmente é de decúbito lateral esquerdo, que é a posição de SIMS, tá? Normalmente a gente coloca um travesseiro entre as pernas do paciente, porque senão aqui fica em contato, né, com ossos e isso é desconfortável. E pode ser que a gente também tenha necessidade de colocar rolos de apoio aqui no dorso do paciente, para que ele não vire, porque lembrem-se, ele estará dormindo, tá? Normalmente cirurgias de tórax também. O paciente fica nessa posição, então veja, por que eu falei que pode ser os dois lados? Porque se for no tórax esquerdo, não faz sentido ele ficar aqui, né? E renal a mesma coisa. Às vezes precisa fazer uma cirurgia percutânea, que a gente chama, ou seja, pela pele, para acessar o rim. Se for o rim esquerdo, o paciente tem que virar para o outro lado. Aqui eu deixei para vocês 2 slides com os cuidados gerais de enfermagem relacionados ao posicionamento. Então, a gente sempre manipula lentamente o paciente para evitar atrito ou para evitar mudança brusca, para que isso não altere, por exemplo, os sinais vitais do paciente ou que ele tenha alguma complicação cardíaca ou pulmonar. Ao término do procedimento, a gente sempre retorna o paciente ao decúbito dorsal. É lógico, a não ser que ele tenha alguma restrição cirúrgica médica, né? Então, se ele tiver alguma restrição e ele precisa permanecer na posição que está, será por recomendação médica, o que normalmente não é comum. É comum a gente retornar o paciente ao decúbito dorsal. Se for em posição ventral ou lateral, a gente também retorna esse paciente à posição dorsal e sempre procura movimentá-lo em bloco. Por quê? Se o paciente operou a coluna, por exemplo, ele precisa do alinhamento do segmento da coluna. Então, a gente não vira o paciente metade, porque a gente provoca esse desnível e pode, inclusive, atrapalhar, né, todo o processo cirúrgico, estragar o processo cirúrgico, né? Na posição de litotomia, a gente retira os membros inferiores das perneiras para prevenir o retorno rápido de sangue, né, para a porção superior do corpo, o que pode causar uma hipotensão. Então, quando a gente retira as pernas das perneiras, a gente não pode deixá-la logo
para baixo, em posição de decúbito dorsal, por exemplo. A gente tem que deixar as pernas esticadas e ir abaixando estas pernas bem devagar, para isso não causar, então, essa alteração vascular, cardiovascular no paciente, ou seja, a gente não causar uma hipotensão no paciente. A gente mantém sempre que possível, né? Após a cirurgia, a reversão da anestesia, o paciente em decúbito dorsal, lembrando se ele não tiver nenhuma restrição. A gente avalia continuamente as respostas do paciente às mudanças de decúbito. Então, se de repente a gente colocou o paciente em uma posição de Trendelenburg e isso fez com que a pressão dele subisse, a gente avisa o médico e aí possivelmente o médico vai reverter essa condição, né? A gente vai assegurar ao cliente assistência livre de danos, ou seja, toda a mesa, eu não sei se vocês repararam na foto, ela é feita de metal. E o metal em contato com a pele pode causar lesão na pele, né? Principalmente porque é utilizado aquele equipamento que eu falei lá na primeira aula, que é o bisturi elétrico, e a gente tem que deixar o paciente sem contato com metal. Por quê? Porque passa corrente elétrica e a corrente elétrica pode queimar o paciente em caso de contato com metal. A gente também registra no prontuário todas as intercorrências e situações de risco, né, em que foi colocado o paciente de acordo com o procedimento cirúrgico dele. Então, se de repente o paciente fez uma cirurgia em posição de decúbito lateral, isso vai ser anotado. O paciente permaneceu por quanto período, né? Qual o período, por quanto tempo ele permaneceu nessa posição durante o procedimento, né? E tudo isso é relatado, assim como também é relatado se o paciente precisa de alguma restrição, tem alguma restrição, aliás, né? Ou se ele precisa de algum cuidado específico relacionado ao posicionamento. Eu vou deixar no final, junto com o questionário, também umas questões relacionadas ao posicionamento, e a gente se vê na próxima aula, pessoal.